Fala, turma. Vamos chegando aí. Aí ele entrou, Bruno. Ele entrou, agora é só Entrou. chamar ele. Como? Eu clico no nome. Eu tô aparecendo. Fala, moçada. Nós estamos aqui iniciando. Vamos iniciar a live aí daqui a pouco. Sobre as leis que as leis que burocratizam tudo aí. Tá meio lento hoje. Mas tá indo. Pessoal, enquanto o Gabriel não chega aí, ele tá chegando. Nós vamos fazer aí uma live sobre as leis que atrapalham a nossa vida, né? O Gabriel tá entrando aí agora. Fala, Gabriel, E beleza? aí, cara? Tudo tranquilo? Tranquilo, o som tá um pouco esquisito. Acho que deve melhorar rapidinho. Deve melhorar então. Para iniciar a nossa live hoje, a vez passada eu iniciei com uma música do Queen e hoje eu vou iniciar com a do Raul Seixas, cara. Não sei se você tá escutando ela aí. Beleza, eu ainda tô ouvindo muito mal. Deixa eu. Não sei se é internet ou o que é. Tá dando um delay aí, né? Vamos ver se ela vai melhorar. Acho que tem muita gente fazendo live agora. Vamos ver se ela vai melhorar um bocado aí. Melhorou? Melhorou aí? Oi, E agora, melhorou aí, Gabriel? tô tendo problema em te escutar. Deixa eu. Ó, auto socorro do Foguinho. Fala, Fish. Fish também tá na área. Tô vendo aí a galera chegando. Vão chegando aí, moçada. E aí, Gabriel? Tá tudo tranquilo? Tá me escutando bem, Laguna? Eu tô te escutando bem. Tá, eu vou colocar o seu áudio em um outro local para eu poder te ouvir. Aí o meu áudio fica aqui. Tá joia. Então, vamos dar início agora, às 8 horas, aí, a nossa live. E a gente vai falar um pouco sobre as leis que burocratizam nossa vida. E que a gente precisa desburocratizar todas elas. Acredito que estão todos escutando bem. Tá escutando bem aí agora, Gabriel? Agora eu te achar aqui. Vamos lá. Enquanto isso eu vou falando. Bom, meu nome é Laguna, Christopher Laguna. E eu comecei a fazer algumas lives aí relacionadas ao ambiente de negócio de Belo Horizonte, as leis que ficam burocratizando a gente. Enquanto isso, a turma está entrando aí. Não deixe de participar, gente. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante aí, que são as leis que ficam atrapalhando aí nossas vidas. Bom, vou contar um pedacinho aqui da Tá me minha ouvindo história agora? para entrar nas leis. Tô ouvindo, Gabriel. Tá ok aí? Tá ok aí? Tá ok aí, Gabriel? Nossa, tá com um delay enorme aqui. Eu vou tentar ir pelo normal mesmo. Tá, tenta. Enquanto isso, eu vou me apresentando aqui. Bom, e aí em 2014 para frente, eu comecei um envolvimento mais forte, presente na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte e também participando aí junto do Novo. E por que eu comecei esse envolvimento? Porque eu vi que se as pessoas não começassem a envolver com a política, as pessoas de bem, as pessoas que se interessam pelo assunto, se realmente a gente não começar a envolver, nós estamos fardados a ser governados pelos piores e vamos ficar aceitando eternamente. E nessa história toda, ajudei em alguns trabalhos, algumas campanhas, e no início do ano de 2019 para 20, eu já
comecei a participar mais efetivamente do Partido Novo. E lá no Partido Novo, a gente tem uma premissa que nós não usamos dinheiro público e que também, para você ser candidato, você tem que fazer um processo de seleção. E aí eu entro no processo de seleção, já tem 3 meses que vem esse processo andando, fizemos uma prova de constitucional, fizemos também uma entrevista, e agora estamos na parte final, que é a terceira etapa, que tem uma outra prova e várias atividades. E com o objetivo dele é selecionar os melhores para estar começando aí um trabalho. Né? Então, já estamos na terceira fase, hoje eu sou um postulante. Então pode ser que eu venha a sair pelo Novo, por outro partido não interessa, porque lá é o único lugar que não usa dinheiro público. Então, é lá que eu acho que eu tenho que estar. E aí eu conheci o meu amigo Gabriel, no qual é um liberal aí também, de carteirinha, e nós resolvemos hoje estar fazendo essa live com o intuito de mostrar as leis que travam a cidade. E tem muita lei interessante por aqui. E aí, Gabriel, você está escutando legal aí para começar? Eu ainda não estou te escutando, mas eu estou tentando corrigir o problema aqui, pesquisando. Tá, enquanto ele vai tentando corrigir o problema, eu vou dando início um pouquinho aqui à conversa de hoje. E durante a semana aí, por causa do coronavírus, eu acho que o pessoal ouviu o governador do estado falar, eles tiveram uma reunião com o governo federal e logo em sequência ele dá uma fala no Jornal de Manhã e ele foi questionado o porquê estar no Novo e ele diz o seguinte: lá nós não usamos dinheiro público. Os dirigentes do partido, eles não podem ser políticos, ou seja, não temos dono. Então, essa fala dele também ela representa um pouco o que é a nossa intenção. É realmente estar com o dinheiro nosso entrando e prestando um serviço para você, cidadão. E aí, enquanto o Gabriel vai arrumando o sistema dele, na hora que tiver tudo ok aí, você me fala, viu, Gabriel? Eu vou dar início, o pessoal que está escutando aí, a algumas leis que a gente achou interessante. Então, eu fiz uma pesquisa e só para você entender, hoje se gastam, o Amauri também está aí. Bem-vindo, Amauri, a live, o Márcio Panicali. Isso aí, bacana ver vocês aqui presente hoje. Então, nessa andança nossa lá na Câmara, nós descobrimos que cada lei votada tem um custo de 800 a 1 milhão de reais. Um custo nosso, a gente, pagador de imposto, no qual a gente paga o imposto para o cara ir lá votar. E aí, tem umas leis enxulas, né, aqui. Por exemplo, uma que eu peguei, proibição de água de coco, de venda de água de coco na casca. Então essa lei é uma lei 1152 de 2014, que ela fala o seguinte: é proibido a comercialização de água de coco na casca, devendo o comerciante abrir o fruto e transportar seu líquido para um vasilhame descartável à vista do cliente. Então imagina só você, se você estiver hoje indo na Lagoa da Pampulha comprar um coco e ele te servir a água dentro do coco, você é um contraventor da lei. Porque a lei fala que o comerciante tem que pegar o coco, colocar ele dentro de um copo e te fazer essa venda. Agora, quais são os absurdos aí? Primeiro, é o dedo do poder público e do Estado querer mandar na sua vida sem ter uma contraprova de algo. Ou mesmo tendo, tirando a minha vontade de tomar a água dentro do coco. Segundo, a sustentabilidade daquilo. Você imagina, então, que para cada coco aberto eu tenho que usar um copo, que provavelmente vai ser de plástico, que provavelmente não é reciclável e que ali atrapalha a nossa vida. E para votar essa lei, nós gastamos 800 reais de dinheiro público. É um absurdo, né? Ou seja, não tem lógica. Inclusive, eu até vim com minha blusa Desperta Já, justamente para isso. E, bom, enfim, dando continuação nessas leis, a outra lei que eu vi aqui que chamou bastante atenção e que todo mundo que mora em Belo Horizonte, os belo-horizontinos sofrem com isso, que é a lei do sal de cozinha, que não pode ficar na mesa dos estabelecimentos. A lei é a Lei 10.982, ela é de 2016. E ela fala o seguinte: ficam os estabelecimentos que comercializam alimentos preparados para consumo, como bares, restaurantes, lanchonetes e similares no município de Belo Horizonte, proibido de expor nas mesas e balcões recipientes que contenham cloreto de sódio, que é o sal de cozinha.
Então você imagina o seguinte. Bom, a galera tá falando aqui para me tentar reiniciar a live, que vai ser melhor. Mas vocês não estão escutando bem, não? Como é que tá o áudio aí? Se alguém puder responder. O áudio não tá bom, não, moçada? Acho que tem muita gente fazendo live hoje e ficou meio agarrado. Ah, o áudio tá bom, o Fabrício tá falando que tá bom. Então, bora, vamos continuar. E aí é o seguinte, a lei da proibição do sal de cozinha, ela... Olha lá, o Délio chegou, fala, Délio. Beleza? Nosso amigo Gabriel caiu. Ele tá com problema lá na internet dele. A lei do sal de cozinha é um outro absurdo, né? Então ele estabelece que dentro dos estabelecimentos comerciais não se pode pôr sal na mesa. E aí eu te pergunto, imagina, o poder público, ele vai lá no seu estabelecimento, que você já passou por todas as regulamentações, que você já tirou todos os alvarás, aí diz para você não pode deixar o sal aí na mesa do cliente. Com qual motivo? Qual o objetivo? É para a saúde dele? Ilógico. E aí o comerciante tem que tirar o sal e colocar o sal na sua bancada de venda, fazendo eu, cliente, ter que ir lá na bancada pedir o sal. Então é um outro absurdo no qual nós gastamos 800 mil reais para a votação desses absurdos. Então Belo Horizonte tem que acabar, eu acho que não só Belo Horizonte, né? Mas eu acho que no geral o Brasil hoje deve ter lá umas 40 mil leis, ou seja, ninguém sabe ao certo o que faz, são leis que burocratizam. Você vê agora com o problema do coronavírus, as fábricas que estavam pedindo licença antes do problema, tentando fabricar o álcool gel. Pô, tinha fábrica que estava com licença de 1 ano. E os órgãos, a Anvisa, nesse caso, não liberava, né, não dava essa licença. A Silvia está aí. Nossa, Silvia, quanto tempo, hein? Bom demais te ver aqui na live. Essa época nossa de Freolândia era bacana demais. Bom, e aí você pega, no caso, a Anvisa não liberando, uma empresa 1 ano tentando ser um fabricante de álcool gel. Vou tentar colocar o Gabriel de novo aqui, gente. E só um minutinho. Vamos ver se ele entra aí agora de novo. Bom, e aí essas regulamentações travam a vida do cara que quer produzir. Você vê que nesse momento de coronavírus, mais umas 3 fábricas foram pedir licença para operar e demorou ali 1, 2 meses. E agora, Gabriel, tá escutando aí? Ele robotiza a sua voz toda vez que Ou tá eu devagar? entro na live com você. Eu acho que a única maneira vai ser eu te colocar em outro celular e acompanhar pelo áudio e depois pegar Bom, o vídeo. eu vou tocando aqui então, beleza? A gente tinha uma programação, pessoal, no qual o Gabriel também estaria interagindo ali com algumas leis que ele selecionou. Eu selecionei algumas e aí eu vou dando continuidade. Espero aí que vocês gostem e curtam. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando de leis que burocratizam a nossa vida. E a gente está querendo desburocratizar, literalmente. No ano passado, retrasado, o Matheus Simões, ele começou com um projeto para reduzir essas leis, pegou leis absurdas, no qual ele veio tratando para tentar acabar com elas. Uma delas, olha para você ver, garante a cegos gratuidade nos ônibus elétricos. Essa lei é de 1964. Então, imagina o seguinte, não temos ônibus elétricos mais, tomara que a gente tenha de novo, né? Porque essa lei foi feita na época dos trolleybus, que eram os ônibus elétricos que rodou em Belo Horizonte, e depois esses ônibus foram vendidos para Recife, e lá deram fim neles. E na época alegava que os ônibus eram ruins e tal, e a prefeitura acabou com esse tipo de transporte. Acontece que pode até voltar. E aí dava gratuidade para cego, só que não existe mais os ônibus elétricos. E essa lei está lá, de pendurada, num estoque gigantesco de leis que a gente tem que seguir. A outra lei obriga hotéis e pensões a manterem na recepção mapas da cidade e dados como extensão territorial do município, data de instalação da capital e a população atualizada. Então você imagina que cada hotel ou um estabelecimento similar, né, que poderia ser um albergue, ele tem que ter lá de pendurado um mapa da cidade com o tamanho da população. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de eu, comerciante,
ter lá no meu hotel um mapa. Então hoje nós temos aí o Google Maps, nós temos o Waze, temos tudo no celular. E mesmo se a gente imaginar naquela época, de 1968, que é essa lei, para que eu vou ter aquilo lá? Para audível de um fiscal chegar e dar uma multa no estabelecimento porque não tinha um mapa. Então são situações que elas vão incomodando aos poucos os comerciantes da cidade e que isso tem que acabar. Isso literalmente é uma burocracia inútil. E pior, uma lei inútil, que nós estamos pagando por ela. Tem uma outra lei aqui, bastante interessante. Autoriza o município a instalar bondinhos na Lagoa da Pampulha. Tomara até que isso aconteça, né? Porque se a gente tivesse na Lagoa da Pampulha, pelo menos os bondinhos lá para servir como um ponto turístico e passear neles, ainda ia. Mas já que isso nunca aconteceu, isso é uma lei que já tinha que ter saído do papel. Isso é dinheiro público jogado fora. Nós estamos colocando lá para alguém votar. Já foi votado, obviamente, ela já é lei, mas jogando dinheiro fora lá dentro. Então, tem que acabar com essas leis que ficaram ultrapassadas. Essa aqui está ultrapassada. E ter um volume de leis menores para a gente conseguir, pelo menos, fiscalizar e fazer o cidadão realmente, efetivamente, cumpri-las, né? E não o Estado tomando conta geral. O Gabriel, e aí, tá conseguindo escutar? Agora deve ter resolvido, né? Tá me ouvindo Agora bem? resolveu. Tô te ouvindo Eu bem. não sei o que resolveu, não. Eu fui tentando até eu ver que seu áudio estava bom. Não sei exatamente o que eu fiz, não. Então, cara, se apresente aí para essa turma, fale um pouquinho sobre você, sobre o processo de seleção do novo. O pessoal quer escutar e quer entender também como é que funciona. Você que é postulante igual eu, já estamos na terceira fase. Sim, saudações aí então, pessoal. Sou o Gabriel Vaz, sou postulante vereador aqui de Belo Horizonte. Eu estou na terceira fase do processo seletivo igual ao Laguna. Eu sou programador, trabalho para 2 empresas aqui de BH. Eu entrei para a política assim, mais por pura indignação mesmo. Você tem um cenário assim, até um tanto cômico e ridículo na política brasileira e que durante muito tempo até deu bastante preguiça de se envolver com uma coisa dessas. Porém, eu vi uma abertura no Partido Novo, né, que aparentemente é o partido mais liberal que a gente tem hoje. E tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Laguna mencionou o processo seletivo. Se você for para qualquer outro partido tentar ser vereador, qual que é a lógica que eles operam? Eles tentam Primeiro, eles têm o cabeça de chapa lá que eles querem que eleja... o cara, o bambambam deles lá, que tem um nome enorme, né? Eles querem que o cara seja eleito. Então, o que eles fazem? Eles chegam para um monte de líder de comunidade, um monte de gente mais influente assim, e tenta convencer eles a virar vereador para dar voto para o cabeça de chapa. Porque eles sabem que o cara nunca vai ser eleito, sabem que o cara tem a menor chance, então é para botar o bambambam deles para cima, né? Então, qual que é a diferença do Novo? O Novo não tem cabeça de chapa. Praticamente todos eles todos nós somos novos na política. Então, a lógica para entrar no processo seletivo não é se você já é influente, já é isso, aquilo. Você começa fazendo uma prova. E é óbvio, você faz uma prova, você tem que provar que você, pelo menos, sabe procurar informação e responder de maneira correta. Óbvio que não é uma prova vamos verificar se você sabe isso de cabeça. Não, porque não é isso que é o nosso trabalho. Mas é uma prova para saber se você sabe se informar, sabe resolver cenários colocados para vocês. E, ao mesmo tempo que vai fazendo esse processo, vai treinando a gente. Por exemplo, a terceira fase, que pediu para a gente fazer vídeos e lives, é para a gente se familiarizar com esse tipo de formato para a gente começar a se envolver e ter alguma chance de ser eleito quando chegar lá. E dentro disso, Gabriel, só colocando um adendo aí, os cursos que a gente está fazendo, né? Então, sim, as lives de curso que a gente não teria oportunidade aqui fora, eu acredito que outro partido não forneça, né? Então, esse aprendizado todo também sobre estrutura, sobre a Câmara, como funciona, inclusive a visita que a gente fez lá dentro, sobre regimento interno e etc., acredito que tem um outro partido que faça isso. Como é que chama? O gabinete do Matheus se colocou à disposição para dar toda a assistência possível, e eu estou usando essa assistência bem frequentemente. Mando perguntando o que é essa lei aqui, o que vocês acham disso, mas e isso daqui? E eles respondem, bem o povo atencioso e tal. Você vê que tipo assim, você está, mesmo que, por exemplo, para participar desse processo seletivo você pague alguma coisa, o serviço que você recebe de ajuda, de ensino, de
tudo, vale super a pena. E aqui, então, já que você tocou nisso, sobre as leis que você pergunta para lá, vamos começar, cara. O que você reservou aí nos seus estudos para nós? O que você acha maluquice que está para ser votado ou que já está lá dentro? Conta aí um pouco para nós essas leis para a gente desburocratizar isso. Eu nem peguei as mais absurdas, porque as mais absurdas são leis federais. Eu peguei leis locais, todas elas de Belo Horizonte, e que não é que elas destroem, não é que elas são leis horríveis que vão pegar, não, mas dá para você pegar a mentalidade da pessoa que fez uma lei dessas e, tipo assim, dá para você sentir. Começando por aqui. Lei no título Uso do Lugadouro Público do Código de Posturas de Belo Horizonte, capítulo 4 do Exercício de Atividade, seção 3, Atividade em Veículos de Tração Humana. Ou seja, essa é uma lei que é uma parte inteira do Código de Posturas que regulamenta o que você pode fazer em carros e carroças. Então, assim, já começou interessante, né? Porque vai te dizer o que você vai fazer no seu próprio carro. Mas beleza, vamos lá. É proibido a comercialização em veículos. Aí o primeiro item está cortado. Antes era proibido bebida alcoólica. Agora não. Aparentemente, agora bebida alcoólica pode. Só que sabe o que não pode? Refresco. Refresco é proibido de vender em carros ou carroças em Belo Horizonte. Também é proibido fazer caldo de cana. Aposto que tem uma história por trás disso. Proibido vender café. Proibido vender carnes e derivados. E esse aqui é ótimo. Proibido vender sorvetes de fabricação instantânea provenientes de xarope ou qualquer outro processo. Quer dizer, o food truck era para estar proibido hoje, né? A história que eu vejo que está por trás disso é reserva de mercado para alguém e medo de realmente as coisas andarem, né? Sendo de tal forma com que a gente reduzindo a burocracia, o comerciante começa ali a ter renda e vai embora. Então eu vejo que eles querem tentar garantir algum mercado e tampando outro, ou seja, privando o outro de necessidades que na realidade demanda que vem da população. Se eu quero ir lá no carro e comprar o caldo de cana, isso é um problema meu. E se ele está vendendo, ele está conseguindo pegar uma demanda de alguém que necessita disso. Sim, e entra num ponto bem mais complicado do que isso, que é tipo assim, o carro é seu, não é? Você não pode estacionar seu carro. Você pode chegar e estacionar seu carro, não pode? Que diferença faz se você entrega um suco pro cara e o cara te dá dinheiro ou não? Tipo, isso é uma... Como é que fala? Isso é uma burocratização da sua vida enorme. Por quê? Porque se você for perceber, a maioria das coisas que você poderia comercializar, você poderia facilmente abrir a porta da sua casa ou abrir a porta do seu carro, ou qualquer coisa, bota no porta-mala e vende. Entendeu? É super simples ser um comerciante ou ser tipo assim, prestar um serviço, ser até dar uma aula, até fazer alguma coisa, se você simplesmente abre as portas. Porém, como, tipo assim, por algum motivo na cabeça de quem quer que seja que bolou isso, não pode ser tão simples assim. Você não pode simplesmente pegar seu carro e vender suco. Você tem que ter o alvará certinho, você tem que ter licenciamento, você tem que... Por exemplo, aqui tem uma outra lei dessa mesma seção, né, que eu estou englobando junto essas leis, porque são ótimas, se você for vender alguma coisa, qualquer coisa, no seu carro, você tem que, primeiro, você não pode estar perto de uma escola, hospital, clube ou templo religioso. Porque se você vender perto de quem quer comprar, aparentemente isso é ruim, né? Mas, não, você também não pode vender a menos de 50 metros de uma lanchonete, bar, restaurante ou similar. O Código de Posturas, ele vai ser novamente revisto. Mas eu gosto muito da do engraxate. A do engraxate, gente, para vocês entenderem. E quem tá aí na live também, quiser fazer pergunta, manda pergunta para nós, que é uma maneira também da gente tirar as dúvidas de vocês e tá vendo aqui se os nossos estudos estão de acordo com o que vocês almejam aí, estando aqui dentro da live. Mas a lei do engraxate, ela é engraçada. Ela fala o seguinte, ó, se você quiser ser engraxate, primeiro você tem que ganhar pouco. Então é o seguinte, se você amanhã ganhar bem e falar, eu quero montar uma indústria
para engraxar sapato no centro de Belo Horizonte. Não tem jeito, não tem como. Eu não posso comercializar esse serviço, não consigo. Então ele fala, ó, você tem que ganhar mal. Aí você, como você ganha mal, que alguém lá vai fazer essa análise financeira, né? E vai falar assim, não, você ganha mal, então você vai ter a carteirinha de engraxate. Aí beleza, você conseguiu a carteirinha de engraxate. E aí dá-se a entender que até então, pelo menos, eu estou tentando ajudar alguém carente, que eu vou tirar aquele cara daquela situação. Mas piora, porque ele fala assim, não, você que já é engraxate, você só pode ter uma mesa de engraxate. Porque se você tiver 2 mesas de engraxate, pode mais não. Pode mais não. Ou seja, eu tento até tirar o cara da pobreza, separando um mercado para ele. Mas aí eu mantenho ele lá. Porque se ele não consegue ter 2, 3, 4, ou ser o melhor engraxate de Belo Horizonte, né, ele não consegue trabalhar. E pior, são as regras ali dentro. A mesa, ela tem metragem, o engraxate tem que estar de uniforme, ou seja, se ele for sem uniforme, ele também está ilegal, e tem que manter uma distância das pessoas circulando. Aí tudo bem, o serviço prestado na rua, até dá a se entender. Mas, ou seja, ninguém mais quer ser engraxate em Belo Horizonte, e acabou. Realmente, é uma lei que está lá, que deveriam tirá-la fora. Eu acho que nem deveria existir essa lei. Apenas um cadastro simples, né, daquele engraxate lá, ou daquela pessoa que presta o serviço na rua. Então, eu fico abismado com isso aí. É até bem interessante porque a seção de engraxate do Código de Posturas não é pequena. É tipo, você tem capítulos plural, falando de regulamentando o engraxate em Belo Horizonte. Tipo, eu acho que há 50 anos atrás, o que é que seja dessa lei, devia ser infestado de engraxate para eles sentirem necessidade para fazer um negócio desse. Mas o engraçado é que sente o naipe das coisas que eles estão preocupados com os engraxates. É permitido que o engraxate licenciado, sem usar nada além do caixote de engraxate dele, que é todo regulamentado pelo executivo, pela prefeitura, né? Ele pode fazer isso sem usar o caixote. Ele pode, comercializar cadastros de sapato. Olha o nível. E 2, ele pode realizar pequenos reparos. Não pode fazer nada além disso. Ele pode ser engraxate bonitinho lá, legal. A gente, inclusive, faz um convênio com entidades voltadas, tem aqui no artigo 155, convênio com entidades voltadas a garantir o direito da criança e do adolescente para tentar conseguir candidatos menores de idade. Olha, genial, assim, a gente pega e vai para uma entidade de caridade para criança e bota um monte de criança para ser engraxate lá no centro da cidade. Mas não deixa aquela criança também crescer na vida não, porque se ela crescer, ela não pode ser mais engraxate. Tá lá no código, você não pode... Mas trabalho infantil é proibido, hein? Se você quiser, por exemplo, chegar lá e tentar aprender um ofício, não, a gente vai lá e mete fiscal no você. E vou te contar então uma história sobre trabalho infantil, mas antes, o nosso amigo Antônio Augusto, ele mandou uma informação, né? Não encontra engraxate em Belo Horizonte. Nem vai encontrar com esse código aí. Quem que quer ser engraxate, a não ser ilegal? Aí corre a polícia ir lá e prender ele. Mas estamos uns anos atrás aqui na época dos sapatos, né? Dos sapatos. Isso. Então essas leis, elas têm que acabar, elas têm que ser revistas. Né? Senão acaba a gente se tornando ilegal. E o que a gente menos quer ser é ilegal. Teve uns anos atrás na Pedro II, um amigo meu tem uma oficina lá, e ele pôs o filho dele para trabalhar no período de férias. O menino tinha já 13 anos de idade, já tem muitos anos. Aí passou um fiscal lá e falou com ele, seu filho pode trabalhar aqui não. Você pode tirar, esse menino não pode trabalhar aqui não. Você pode tirar ele daqui, senão você vai ser multado. Aí ele falou pro fiscal, se eu não ensinar meu filho uma profissão, amanhã ele vai virar um vagabundo na rua. Né? E aí o fiscal falou com ele, infelizmente, senão eu vou te multar. É crime trabalho infantil. E aí você pega o Código de Posturas falando justamente isso, né, sobre esse trabalho infantil. E eu vou falar um negócio, não é crime nada. Eu trabalho desde 12 anos de idade, já trabalhei de garçom, já trabalhei na parte de uma fábrica de roupa, eu trabalhava lá, pequeno, aprendendo com eles, e muita coisa que eu sei hoje, de mecânica e de comércio e de mercado, se deu aos meus 10, 11, 12, 13 anos de idade, e não agora. Então, eu acho que esse negócio, trabalho infantil é crime, na realidade você está pondo uma régua e dizendo o seguinte, olha, que são duas, né, o salário mínimo, que vai excluir um pedaço de gente, e outra régua na idade. Porque eu que tenho empresa, eu não contrato menor de idade. Nem menor aprendiz. Que é a pior coisa do mundo. Você fica... a burocracia é tão grande para você ter um menor lá dentro da sua empresa, que é preferível você não contratar. Então, como esse cara vai aprender?
Ah, ele vai fazer um curso técnico. E aí? Ele não vai ter a mão na massa. Ele não vai estar no mercado, ele não vai pôr a cara. Então o Brasil, por causa dessas burocracias, demora tempo demais para a gente jovem estar no mercado de trabalho. Você imagina que o cara forma com 18 anos, até então ele não pode trabalhar. Aí ele vai para uma faculdade com 24, aí ele, com 18, aí ele sai da faculdade com 24, e aí ele vai entrar no mercado de trabalho com 25, 26. Quer dizer, com 25, 26 anos, meu pai já tinha 2 filhos, já sustentava uma casa. Ou seja, nós vamos começar a dar responsabilidade pro cara com 25, 26 anos de idade, que já está na hora dele estar longe da casa dele. Então essa inibição, essa regulamentação em cima do trabalho, isso atrapalha o empreendedor e atrapalha quem de fato quer trabalhar e quer ser livre, né, financeiramente, quer sair das asas ali da sua casa e começar uma vida digna e livre. Não, e eu tenho. Eu acho que eu sou uma das melhores histórias com relação a esse lance de trabalho, porque eu, quando eu era novo, simplesmente cheguei para uma empresa e falei o seguinte: eu quero trabalhar aí. Ah, não estamos contratando, de graça. Com maior experiência de aprendizado da minha vida. Aprendi, praticamente, comecei a aprender. Foi o início de tudo que eu sei hoje foi nessa época. Aprendi muito mais do que aprendi na faculdade. E por quê? Porque, tipo assim, nada oficial, óbvio, nada coisa, mas funciona. Você tá lá com os caras que estão no mercado, sabem do que estão fazendo, já estão, tipo assim, já tem que produzir um produto de qualidade para o cliente ficar satisfeito, e você quando faz isso, você entra no jogo deles. E esse é o jogo que vai te botar para frente. Não vai ser aprender teoria da história da arte da França no século XX, do século XIX. Isso não vai te conseguir um emprego. Isso não vai. Você vai ter que aprender na marra. E é assim. E hoje em dia, você aprender dessa maneira que toda a história da humanidade aprendeu. Todos os nossos antepassados praticamente aprenderam assim. Seu pai provavelmente aprendeu assim. Entendeu? Mas hoje não. Hoje eles esperam. Primeiro, porque as leis de educação no Brasil são assim cômicas para dizer o mínimo, né? Você como pai, você é obrigado por lei a levar o seu filho periodicamente numa instituição de ensino autorizada pelo governo federal, e se você falhar em fazer, para que ele seja educado adequadamente, e se você falhar em cumprir com isso, você pode sofrer multas pesadas que vão aumentando, podendo resultar em prisão. Inclusive ser preso. Se você não colocar o seu filho para estudar numa escola igual o Estado quer, você pode ser preso. Ou seja, tira fora o homeschool, né? O direito meu de ensinar o meu filho a estudar, tira, absurdamente, colocando numa escola que ele pode sofrer ali uma doutrinação. E novamente o Antônio fez o Antônio aqui falou, 20% dos jovens estão desempregados. E Antônio, vão ficar desempregados. Eu te pergunto, faça uma pesquisa com os empresários ou os comerciantes. Quem quer empregar um menor de 18 anos de idade? Ninguém. Porque é simplesmente uma loucura. O cara que tem. O Brasil, ele movimenta com pequenas empresas. Se o pequeno empresário, que é o que faz o trem andar, não quer empregar os jovens, a não ser que o cara comece por conta própria. Igual o Gabriel começou, falou, eu tô aí, vou trabalhar de graça e vou começar a minha vida igual eu comecei. Falei, vou começar a minha vida aqui, seja o que Deus quiser, como empreendedor. Mas se o cara quiser entrar numa empresa, eu, particularmente, conheço muito empresário que os caras não gostam de contratar, porque é uma barreira enorme. O jovem está entrando no mercado de trabalho. A Enilda Sintra entrou aí também, gosto demais dela. Enilda, prazer, bom te ver aqui na live. E, Gabriel, só para a gente continuar nas leis aqui, eu citei uma outra lei que você vai ficar, assim, de cara. Institui taxa de até 50 cruzeiros, a lei está lá até hoje, tá? Em ingressos de cinema e teatro para prevenção e tratamento de gastroenterite na capital. Puta merda. Imagina o seguinte, a lei ela é de 55. Agora, olha o problema disso aí. Eu tô chegando para um cara que tem um estabelecimento, que é um cinema, um teatro, enfim. Daí, no preço do bilhete dele, eu tiro 50 centavos para mim fazer um tratamento na cidade de gastroenterite. Agora, quantos belo-horizontinos sofrem com isso? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, nós não temos SUS que trata tudo? Para que eu vou lá, apesar que a lei ela é de 55, né? Para que eu vou lá e tiro isso? Mas ela está presente até hoje. Então ela é válida hoje. E ela tinha que ter tirado ela do ar. Aí eu vou lá, tiro isso para colocar no SUS de novo. Poxa, e o ambiente ali
do comércio que é livre, e o poder do cara de empreender numa coisa que ele quer. Então o Estado, além de cobrar um imposto, que já é uma imposição, que é diferente do tributo, as pessoas confundem. Um dia eles me perguntaram assim, imposto é roubo, foram brigar comigo, imposto é roubo, você acha que imposto é roubo? Não, pera lá. Existem duas coisas, o tributo, que eu quero lá doar ao Estado, beleza? E o imposto. O imposto, sim, é uma apropriação de propriedade. Eu estou te impondo, eu não posso chegar amanhã e falar, eu não vou pagar o imposto. Papo, balela, se eu fizer isso aí, a minha empresa vai ser fechada. Eu perco tudo e acabou. Então isso aí é impositivo. Né? Então quando a gente trata que além de todos os impostos que o teatro paga e que o cinema paga, ele ainda paga uma taxa de 50 cruzeiros e a lei permanecer até hoje, é um absurdo. Sabe por que é um absurdo também essa lei permanecer, Gabriel? Que amanhã chega um fiscal lá, com mal intencionado, apesar que agora a lei de liberdade econômica dá a boa fé para quem é empreendedor, mas ele chega lá mal intencionado e quer multar o cara, aí quer ver os recolhimentos do cara, aí a contabilidade do cara fica louca, porque se passar um bilhete errado, ferrou, ele tá lá com uma multa. Não, então, e se o fiscal empreende num ambiente desse. E se o fiscal cisma com você, você vai recorrer a quem? Você recorre à prefeitura, fica lá 5 anos o negócio tramitando lá no judiciário. Aí depois, assim, sei lá, um tempasso, você ganhou a causa. Legal, minha loja está lá, travada durante 5 anos. E aí? Como é que você faz? Você fica refém do cara. E aí fica refém do cara. Eu separei mais um aqui também. Isso incentiva também o fiscal a ser o mais agressivo possível com questão de suborno ou coisa parecida, porque ele sabe que o cara não vai querer mexer com ele. Ele assume uma postura de poder insana e, por causa disso, todo mundo fica refém de uma espécie de máfia bizarra. Você sabe o que eu acho interessante nisso? Nós fizemos uma ação lá na Aglomerado da Serra, né? E lá tem um comércio fervente, tal, açougue e tudo mais. Só que eu quero ver o fiscal ir lá dentro, falar pro cara do açougue que o piso dele não é na cor branca igual ele quer. Vai lá. Lá eles não vão, não. Então, é isso que ele não funciona lá. O Estado não chega lá, ele não funciona lá. Os caras não comercializam no dinheiro. As coisas não andam. Então, por que do lado de cá a gente tem que ter essas leis? Você quer ver um absurdo? Eu não sei se você sabe, mas para você pôr um toldo na sua empresa, você tem modelos de toldo que você pode pôr, modelos. E se você pôr um modelo errado, você é multado. Então, imagina o seguinte, para padaria, o toldo tem que ser aquele de rodar. Eu não posso simplesmente chegar lá e pôr um toldo, não. Tem que ser o de rodar. E para bar, olha que coisa, Gabriel. Que coisa absurda. Eu tenho que ter o toldo de rodar e uma mesa debaixo do toldo. Se tiver chovendo e o cara tirar a mesa, ou agora no coronavírus ele tirar a mesa, o fiscal pode passar lá e multar ele. Olha, para que burocratizar isso? Para que deixar isso dessa forma? Eu acho que a lei seria muito simples. Desde que o toldo não tampe as placas de trânsito, não tampe ali o sol na calçada em tal hora, acabou. Toldo é toldo, cara. Aí não, tem um formato tal, do jeito tal, da forma tal. Nem o cara do toldo vende, porque o cara começa a ficar puto, porque se ele fizer um modelo diferente, ele tem que ir lá e mudar o projeto dele. O cara do estabelecimento comercial não compra, porque se ele comprar errado, ele vai ter que pagar de novo. E todo mundo perde dinheiro. Aí a arrecadação está lá embaixo, aí vem um momento de crise. Como é que o Estado socorre? Fico eu perguntando, além das corrupção. Mas imagina que não tivesse corrupção, como é que ele te socorre? Se ele mesmo cria um empecilho para arrecadar. O empecilho vem dele. Olha que loucura. E o toldo é tipo assim, isso é um dos exemplos. Tem fiscal de placa, tem fiscal de pé direito, tem fiscal sabe aqueles folhetinhos da... Como é que chama? Inclusive, é uma das próximas leis que eu estava querendo falar. Essa aqui é magnífica. Isso aqui é de um capítulo inteiro que fala sobre o que você pode fazer na sua propriedade. Um capítulo da lei municipal que fala do que você pode fazer na sua própria propriedade. Genial, já começa muito bem. Então vamos lá. Se você quiser ter algum tipo de comércio, você deve afixar em um local imediatamente visível. Eu não lembro de ter visto isso em praticamente lugar nenhum que eu já fui aqui em BH. Mas vamos lá, você tem que fazer isso. Você tem que ter o seu documento de licenciamento visível, estampado lá. Você tem que ter um cartaz com o número de telefone dos órgãos de defesa do consumidor, em ordem da ordem econômica,
um cartaz com o número de telefones do Código de Defesa da Saúde Pública, conforme a exigência do regulamento, considerada a natureza da atividade. E tem mais uma lista aqui seguindo. Você tem, tipo, botar cartazes de aviso por todo tipo de órgão imaginável. Você vê isso. Você vê isso aqui em BH? Eu não vejo. O que que isso gera na prática? Quando você tem uma lei que ninguém segue. Uma lei ridícula desse nível que ninguém segue. A qualquer momento, por qualquer motivo, algum fiscal pode encrencar com você e fechar sua loja. É basicamente isso que a lei fala. E a gente tem que lembrar todo mundo, principalmente o pessoal que está na live, que cada lei, que cada vez que tem uma sessão lá na Câmara, ela custa para nós de 800 a 1 milhão de reais. É 800 mil reais que nós estamos julgando em leis toscas que estão sendo votadas. Inclusive várias leis... nome de rua. Os caras ficam votando nome de rua. Pô, o Matheus está tentando trazer tudo para uma lei só para o cara pôr o nome na rua e acabou. É um absurdo. Nome de rua e o tal do honra ao mérito, né? O cara, eu vou dar uma honra ao mérito aqui, eu vou dar a chave da cidade pro fulano de tal. Tem tanta gente que tem a chave da cidade que Belo Horizonte deve ter 1 milhão de portas para abrir. Mas é um casarão. A chave é propriedade privada dos outros. Então, a gente vê, e nesse momento que nós estamos sofrendo agora com o coronavírus, que é um momento de crise, que é um momento de reflexão total, a gente tem que colocar isso na mesa, cara, porque 800 mil reais dentro de um posto de saúde, 800 mil reais dá 16 ventiladores para o momento de agora. 800 mil reais a gente consegue manter nas escolas aí, sei lá, umas 100 vagas, né, nas creches. E isso que a gente tem que pensar. Então, quando eles falam assim para mim, você quer entrar, você quer ser vereador, isso, aquilo, outro, eu falo, eu quero, e não quero, para desregulamentar. É um absurdo uma Câmara de Vereador, o cara ter 24 assessores, que podem ganhar 14 mil cada um. É um absurdo. Você pega o Matheus, ele trabalha com 5, cara. É um absurdo. Isso é uma maneira do cara ficar sendo reeleito, com dinheiro nosso. O cara tinha que trabalhar, o Gabriel, de ônibus, o vereador tinha que trabalhar de ônibus. E olhe lá ganhar salário. Porque um cara que trabalha 15 dias durante o mês, e aí fica fazendo politicagem, atrapalhando a vida de quem quer empreender. Porque todas essas leis aqui são leis que a gente diz que não faz sentido. Eu tô com mais uma aqui, ó. Olha essa lei. Ela é de 84. Prevê o serviço de táxi ambulância, que deve ser equipado com materiais de primeiros socorros e contar com um profissional de emergência. O usuário deve pagar pelo serviço. Eles regularam o Uber ambulância antes de ter. É só nego maluco. Aí eu te pergunto, cadê a ambulância? E para que regulamentar isso aqui? Isso aqui não funciona mais por causa que você tem as ambulâncias. Né? O táxi ambulância. Você imagina, eu ia ser o motorista do táxi, ia contratar um profissional para ele socorrer o cara. Eu sou ambulância ou sou motorista de táxi? Loucura, né, cara? Mas o lance que eu estava falando lá da Câmara, dos 24 assessores, isso nem raspa a superfície do privilégio que a gente está lidando. Eu estou fazendo uma série de vídeos, né, das leis que estão sendo votadas no município. Né, indo dia após dia, né? Aí você tromba com umas leis assim que você fica assim, uai, mas como assim isso aqui é real? Eu tinha uma lei que estava regulamentando um aumento de salário para os dentistas da Câmara Municipal. Aí você pega, dentista da Câmara Municipal. Aí você, aparentemente tem uma ala hospitalar inteira para atender político dentro da Câmara Municipal. Tem uma ala hospitalar especial para a Câmara. Por quê? Assim, como que você Paula lida com uma informação dessa? Aqui é o amigo meu, Daniel Pantuz, gente fina, tá aí também. Prazer, viu? Vamos participar da live, ver você aqui. E a Paula também estudou comigo, ela tá aqui na live. Ela tá falando o seguinte, por isso, falam que a parte mais fácil de um político é criar leis. É isso aí, Paula. Eles acham, inclusive eu tive um debate há um tempo atrás, numa pós-graduação, que eu falei que a função do deputado tinha que ser fiscalizar. A função do vereador tinha que ser fiscalizar. Lei, nós já temos lei pra caramba. E aí o cara falou comigo, não, a função é criar lei. Aí eu te pergunto pra você que tá aí, do outro lado assistindo. Será que se eu criar uma lei e a população não obedecer, ela valeu de alguma coisa? Não valeu de nada. É uma caneta. Não, uma caneta lá que o cara assinou com um discurso bonito, igual essa aqui, ó, dos 50 centavos. É uma lei com um discurso bonito que não serviu pra nada. Serviu pra alguém encher o saco de alguém, nós jogamos dinheiro fora e mais uma lei no município.
É igual criar nome de rua. Gastamos 800 mil pro cara chegar lá e pôr o nome da rua, que ainda vai pôr, talvez, ainda de um esquerdista ou de um ditador maluco lá, ó, que vai ficar lá, Rua Lula da Silva, Rua Dilma, sei lá o quê, Rua Bolsonaro, sei lá o quê. Então, pelo amor de Deus, cria-se as ruas igual foram criadas antigamente. Belo Horizonte você tem ali, né, as cidades, etc. Faz um planejamento e pronto, e toca para lá. Isso não precisa ser lei para ser criado, de forma alguma. É dinheiro nosso que nós estamos jogando fora. E aí estamos cansados de julgar. Aí vem crise, agora a gente tem que ficar dentro de casa, porque o Estado mandou a gente ficar dentro de casa. E, pô, vamos atender para ver se a saúde aguenta. Para ver se a saúde aguenta. Ô, Gabriel, você sabe quantos ventiladores tem na cidade de Arcos? Tem um para 30 mil habitantes. Um para 30 mil. Se lá o corona espalhar, o cara vai ter que sair de lá para Belo Horizonte. Agora é um absurdo. Os caras roubaram tanto dinheiro lá em Arcos, literalmente roubaram. Por que não colocaram 5 ventiladores lá? 6? Ou ter uma reserva de dinheiro? Porque agora o prefeito fala, não, nós não temos uma reserva de dinheiro, eu tenho que ir no governador. Aí o governador fala, eu não tenho reserva, eu tenho que ir no governo federal. E o governo federal olha para o caixa dele que foi roubado 30 anos. Então, eu citei aqui um exemplo num dia desses aí, conversando com um amigo meu, a história da formiga e da cigarra. Pô, a formiga trabalha, junta lá um montinho dela, passa o inverno dela tranquila, a cigarra fica cantando. Então parece que a gente, o cidadão, estava cantando o tempo inteiro. E agora nós começamos, eu acredito, 2013 para cá, o cidadão começou a acordar e a envolver de verdade nas coisas que realmente fazem sentido na nossa sociedade. E se a gente não pôr o pé lá dentro, nós vamos ser governados. Ok. Mas aí, então, você tem mais alguma lei aí para citar para nós, para a gente finalizar essa live? Então, eu citei rapidamente a do você tem Você que quer explicar a Paula? Você quer explicar a Paula aqui? Ela fala o seguinte, ó, que na cidade dela, eles trocam o nome das ruas o tempo inteiro. Por que isso? Me explique, por favor. No mandato de um prefeito, ele modificou o nome das ruas várias vezes. Deve estar querendo pôr o nome da família dele toda e ganhar um dinheiro com isso. Fala aí. O lance de vereador em nome de rua é o seguinte. Você, imagina, te colocam para trabalhar, para fazer lei para a cidade. Você consegue imaginar alguma lei que falta na cidade? Não. O que o vereador faz na prática? Ele vai ficar fazendo gracinha para um monte de grupos de interesse, né? E aí nossa, eu vou instalar a política a política pública de combate ao câncer de ovário, Por quê? Porque ele quer fazer bonito, ele quer falar, mesmo que o negócio não tenha impacto nenhum na realidade, ele quer que o nome dele esteja lá bonitinho, atrelado àquele projeto. Nome de rua é similar. O cara fica à toa, não tem o que fazer, ele vai, não, essa rua aqui eu quero homenagear o amigo fulano. Essa daqui não, isso é um absurdo, porque o fulano é um ditador sanguinário, tem que colocar o torturador lá do não sei o quê. Aí ficam nesse vai e vem, ficam nessa brincadeira, por quê? Porque o trabalho do vereador, em sua vasta maioria, é completamente inútil. Ele praticamente tudo que ele faz é atrapalhar. Praticamente tudo que ele faz. E uma das coisas que eu estou focando para entrar lá é o seguinte: vamos parar de falar que vai solucionar o problema, vai resolver tudo. A gente tem que primeiro parar de atrapalhar a vida dos outros. Antes disso, a gente não pode ficar prometendo solucionar nada e fazer milagre e fazer coisa, não. Para de atrapalhar e a gente conversa. Ô, Gabriel, até arrepiei aqui, cara. Você falou tudo. Para de atrapalhar a vida dos outros. Vão fiscalizar para as secretarias andarem certo, para o dinheiro ir para onde é que tem que ir, porque tem dinheiro, e a coisa funcionar, e deixar todo mundo trabalhar. Você falou tudo. Eu também penso muito assim. E o meu amigo aqui, a gente chama ele de Dadá, né, o Daniel, falar com você. Admiro o seu trabalho, continua assim, firme e forte, te acompanho, e você é um cidadão que modifica a sua sociedade. E é igual nós aqui estamos tentando fazer. E eu estou falando isso porque eu tenho 30 anos que eu conheço ele, já tem 38, nossa amizade é de muitos anos. E ele é um cara de bem que está sempre lá lutando pelas coisas dele. Quem conhece a história de vida dele igual eu conheci, igual ele também conhece a minha. Então a gente sabe quem são as pessoas de bem. E a gente está tentando mudar o país, enfim, ele na profissão dele, eu na minha, cada um na sua. E aí, volta e meia, acontecem as atrapalhações e chateações.
né? Então, é isso mesmo que eu penso. E agora, ô Gabriel, para a gente finalizar, que já está ficando um pouco tarde aqui, e já deu 40 minutos aí a nossa live. Vamos fazer umas considerações finais. Pode começar aí. O que você espera para o ano que vem? E o que você espera que a gente consiga melhorar aí nessas leis? Olha, a gente está num momento único da história da política e é uma oportunidade assim que eu não acho que dá para deixar passar, porque o que essa descentralização de informação fez com a política brasileira, ela desestabilizou tudo. E antes de ela sentar e ficar toda enrijecida de novo, a gente tem que fazer uma mudança significativa para impedir que a coisa volte para o estado que estava antes. O Estado tem um poder agressivo imenso e esse poder agressivo precisa ser controlado. E se a gente simplesmente ficar olhando e ficar não, isso política é perda de tempo, é um bando de nojento, então eu concordo, política é um nojo. Mas se você ficar com nojinho, o negócio vai para o seu lado e ele vai te atropelar. Então a gente tem que ir lá com nojo mesmo e parar esse tsunami aí que está vindo para cima da gente. Entendeu? A gente está num momento de crise e está vendo que praticamente a solução de todos os problemas na cabeça de todo mundo é mais Estado. Vamos com calma, a política brasileira ainda está muito jovem, está muito imatura, a gente precisa de ir construindo isso aos poucos. Então, aproveitar essa fase com tudo aí, botar o máximo de gente lá possível. Não, beleza. E eu queria agradecer você por estar essa noite aqui, deixar um tempinho para estar comigo aqui na live. E agradecer também o pessoal que está curtindo aí, que ficou até agora com a gente. E dizer que eu concordo também, eu acho que o Estado ele tem que ser mais enxuto e eficiente. E que o objetivo nosso de entrar lá dentro é um objetivo de fiscalização e de não de promessa, né? Não de estar criando mais norma ou mais leis, de fiscalizá-las e reduzir isso para deixar menos burocrático possível e mais eficiente. E nesse momento de crise, falar para todo mundo que a gente tem que ter sabedoria, conversar com nossos filhos que estão por vir, que vão passar por essa crise e vão ter um aprendizado maior. Respeitar as normas da vigilância de trabalho, da vigilância sanitária e, principalmente, gente, não deixar o país parar. É importante tentarmos entender como iremos trabalhar agora de tal forma que o país não pare. É importante para toda a cadeia de produção. E quando eu digo parar, eu pego o cara do insumo e o comercializante. Essa linha não pode parar. Porque se o do insumo parar de entregar, não vai ter o que entregar. Não adianta você ter dinheiro no seu bolso se não vai ter mercadoria para comprar. E aí vai ser muito pior. Então a cadeia produtiva ela tem que continuar. Não sei como nós vamos fazer para evitar. Vamos respeitar os velhos em casa, quem é do grupo de risco em casa, e vamos pensar nisso. É a hora da gente pensar nisso e, como cidadão, propormos transformação. Não espere do Estado. O Estado pode até atender imediato. A longo prazo, é uma fria, porque ele vai quebrar e vai quebrar com você junto. Então, faça você aí, faça você, Gabriel, e faço eu aqui, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu vou agradecer a todo mundo que esteve na live hoje com a gente. Semana que vem eu devo fazer uma outra, um outro tema, e aí deve ser na sexta-feira. Enquanto a gente tiver de quarentena, vai ser na sexta-feira, depois vamos mudar para quinta-feira. Um abraço e obrigado por estar aí hoje, e obrigado a todo mundo por estar aquque comigo. Beleza? Obrigado a todos. Até mais. Joia, tamo junto, até mais. Até mais. Falou. Falou.